Oi, pessoal, tudo bom? Enfim, me desculpem um pouco em relação à luminosidade. Espero que, mesmo com alguma sombra aí, esteja dando para enxergar, tá bom? O áudio também espero que esteja bom, tá? A gente vai falar um pouco de entropia, que tem relação com o nosso assunto de dissolução de gases, tá? E a gente tem que entender um pouco da entropia para a gente perceber a dificuldade que é o nosso corpo transportar os gases como oxigênio e CO2 através do sangue, tá? E esse transporte ele se torna mais ainda difícil devido aos gases terem uma alta entropia, tá? E a gente vai entender o que quer dizer essa entropia para depois a gente ver a dificuldade que é ocorrer a transporte de gases no nosso organismo, ok? Primeiro a gente tem que entender do que se trata a entropia, tá? Na verdade a entropia ela significa desordem, tá? Então você pode ter uma entropia de pessoas, e aí é uma desordem, uma multidão desordenada. Você pode ter uma entropia de moléculas, onde os átomos estão desordenados, tá? Então entropia significa desordem. Então quanto maior a desordem, maior a entropia. Tá? No caso de moléculas, de compostos, quanto maior a entropia dos seus átomos, maior a desordem da molécula. Tá? Então, o exemplo mais fácil que a gente pode pegar para entender entropia é a água, tá? Que também é o nosso assunto que a gente está discutindo nessas primeiras aulas. Então, o que acontece? O que eu tenho aqui como desenho no quadro? Tá? Eu tenho aqui... E eu vou ler porque de repente a letra pode estar meio ruim, alguém pode estar com dificuldade de enxergar. Mas aqui eu tenho entropia, sólidos, tem uma entropia menor do que os líquidos, que tem uma entropia menor do que os gases. Então a maior entropia de todos é dos gases, depois o líquido, depois os sólidos, onde tem a menor entropia. Tá? Água sólida, água líquida e água gasosa. Ok? Então o que acontece? Esses pontos vermelhos aqui estão indicando as moléculas de água. Então imagina que uma bolinha dessa seja um H2O, eu tenho outra aqui, vários H2Os. Esses H2Os, eles se ligam uns aos outros, ok? Formando a água líquida que você enxerga, enfim, que você bebe. Então quando esses átomos se ligam uns aos outros, eles formam o composto de água num volume tão grande que você consegue enxergar, ok? Então, na verdade, esses átomos, eles sempre estão ligados uns aos outros. Desculpa, essas moléculas de água estão ligadas umas às outras, numa distância parecida, ok? E elas estão em movimento. Então, sempre está em movimento. Mesmo que a sua água aqui esteja paradinha aqui no copo, esses átomos, eles estão em movimento. Muito movimento? Não, pouco movimento. E o que é essa movimentação desses H2Os aqui dentro? Essa movimentação é a entropia. Então, quanto maior a movimentação das moléculas de água aqui, maior a entropia. Quanto menor a movimentação, menor a entropia. Por quê? Quanto maior a movimentação, maior a desordem. Quanto menor a movimentação, menor a desordem. Tá? E vamos lembrar que entropia significa desordem, ok? Então, o que acontece? Elas estão aqui em movimento, com uma distância parecida uma das outras, tá? E elas formam a água líquida. Como é que eu posso aumentar a desordem, aumentar o movimento dessas moléculas de água? Ou seja, como é que eu posso aumentar a entropia? Por exemplo, aumentando a temperatura. Então imagina que esse vermelhinho aqui seja um fogo, que eu liguei aqui. Então o que vai acontecer com as moléculas de água que estão aqui dentro? Elas vão começar a se movimentar mais rápido e querer se distanciar uma das outras, tá? Então elas começam a se distanciar tanto uma das outras que não cabe aqui dentro. E o que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão querer ir para um ambiente onde tem mais espaço, aonde elas conseguem ter uma distância maior uma das outras. E quando elas aumentam essa distância uma das outras, elas passam do estado do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, o que faz a água sair de um estado como líquido para o gasoso
é o aumento da entropia, ou seja, o aumento da desordem das moléculas, ou seja, o aumento da distância de uma molécula para a outra. Então, quanto maior a distância das moléculas de água, mais para o lado gasoso o composto está seguindo. Quanto menor essa distância, vai vindo para o líquido. Tá? Quando você tem várias moléculas de água ligadas ainda umas às outras, mas uma distância grande, você tem água gasosa, vapor d'água. Chega uma hora que a distância fica tão grande dessas moléculas de água que elas começam a quebrar a ligação entre si, tá? Quando elas começam a quebrar a ligação entre si, você não tem mais vapor d'água. Agora você tem umidade relativa do ar. Tá? Então vapor d'água, que é aquele vapor que quando você abre a panela, você vê aquela fumacinha branca, o vapor d'água, as moléculas de H2O ainda estão ligadas umas às outras. Mas numa distância tão grande que faz ela estar no estado de vapor, de gás. Ok? Se eu diminuo, eu desligo esse fogo aqui, com a tampa fechada, eu desligo esse fogo, a água vai começar a sair do estado gasoso e volta para o estado líquido. E por que acontece isso? Porque se a temperatura cai aqui, as moléculas começam a se aproximar uma das outras e elas vão se aproximando, ou seja, a entropia, a desordem entre elas vai diminuindo, elas vão se aproximando de novo e sai do estado gasoso de novo para o estado líquido. Ok? Agora vamos para o outro lado. E se eu diminuir aqui a temperatura, por exemplo? Então se eu pego essa água aqui, né, líquida, e coloco no congelador, o que vai acontecer com as minhas moléculas de H2O? Elas vão se aproximar uma das outras. Então imagina que agora elas estão bem próximas uma das outras. E elas estão tão próximas, tão próximas, tão próximas, que elas se tornam sólidas. Tá? É fácil você pensar isso. Imagine uma folha de papel, onde na folha de papel você tem espalhado as moléculas de água. Se você tentar aproximar ao máximo as moléculas de água, como é que você faz isso? Amassando o papel. Veja que se você fazer uma bolinha de papel, vai ficar mais dura do que a folha aberta. Então sempre que as moléculas se aproximam uma das outras, como é que eu faço isso? Diminuindo a desordem entre elas. Como é que eu faço isso? Diminuindo a entropia, eu começo a ir para o estado sólido. Então a diferença da água líquida para a água sólida, por gelo, é a distância entre as moléculas de água. Quanto mais próximas, mais para o sólido vai indo. Quanto mais afastadas, no caso desses dois, vai para o líquido. E se eu aumentar a entropia ainda, aumentar a distância entre elas, vai chegar uma hora que elas vão para a fase gasosa. Certo? Então, menor entropia, entropia média, alta entropia. Alta desordem, distância entre as moléculas, uma média distância, uma média desordem e uma pouca desordem, pouca distância entre as moléculas. Quanto mais próximo, sólido, menor desordem, menor entropia. Quanto mais distante, maior a desordem, gás, maior entropia. E uma média desses dois, você tem uma distância média, uma desordem média, uma entropia média e você tem líquido. Então, o que a gente tem que entender é a dificuldade que o nosso corpo tem de transportar, por exemplo, o oxigênio. Lembrando, e a gente já discutiu isso em sala, lembrando que o oxigênio, ele é uma molécula polar, uma molécula apolar, e ele tem que ser transportado pelo sangue, que tem muita água, que é polar. Ou seja, já tem a dificuldade do oxigênio ser transportado através de moléculas polares, como a água do sangue. Além disso, ainda tem a dificuldade de o O2 ser um gás, ou seja, ter uma entropia muito alta. E tem que ser transportado através de um líquido, que tem uma entropia menor. Tá? E a gente vai entender como é que o nosso corpo consegue transportar esse oxigênio no próximo vídeo, tá bom? Mas espero que tenha dado para entender o que é a entropia, tá? A diferença entre a fase sólida, líquida e gasosa. E no próximo vídeo a gente conversa sobre o transporte de gases
pelo organismo, ok? Obrigado, pessoal, até